A gente vive numa época que é um verdadeiro culto ao corpo, né? Uma pressão o tempo todo por um ideal de perfeição. Mas e quando o espelho vira um inimigo? Quando a própria imagem se torna uma fonte de angústia? Hoje, a gente vai fundo para entender o que é o transtorno dismórfico corporal e por que ele é como ter um espelho quebrado dentro da mente de tanta gente. Dá uma olhada nessa citação. Ela tem mais de 100 anos. O psiquiatra italiano Enrico Morselli descreveu essa dor de um jeito tão preciso que parece que foi escrita ontem. E isso mostra uma coisa fundamental para a gente. Apesar de as redes sociais poderem piorar muito a situação, o transtorno dismórfico corporal, ou TDC, não é um problema de agora. É um sofrimento humano, profundo e bem antigo. Então, para começar, vamos para a primeira parte, muito além da pele. Bora entender o que é que define de verdade essa condição. Então, o ponto central é o seguinte: TDC não tem a ver com um defeito que existe de fato, tem a ver com uma percepção. A pessoa enxerga uma falha que, para todo mundo, ou é invisível ou é totalmente insignificante. Ou seja, a guerra não é com o corpo, ela acontece inteirinha dentro da mente. E aqui que a gente separa, sabe, uma insegurança comum de um transtorno sério de verdade. Os critérios diagnósticos são bem claros. Não é só uma preocupação. Essa preocupação leva a comportamentos repetitivos, a rituais como ficar se olhando no espelho sem parar. E o mais importante de tudo, isso precisa causar um prejuízo real na vida da pessoa, atrapalhando o trabalho, os estudos, as relações. É quando a preocupação com a aparência começa literalmente a destruir a vida. Ok, vamos para a segunda parte, um ciclo obsessivo. Mas como é que isso aparece no dia a dia da pessoa? Pensa só no tempo que isso consome. Pessoas com TDC podem passar de 3 a 8 horas todos os dias obcecadas com a própria aparência. Isso é o mesmo que um trabalho de meio período, às vezes até de período integral. Só que é um trabalho que não tem salário e o único resultado que ele produz é angústia. E o que a pessoa faz durante todas essas horas? Basicamente, rituais. Ficar checando a aparência em qualquer reflexo, seja espelho, vitrine de loja, tela de celular, comparar-se sem parar com todo mundo na rua ou na internet, tentar esconder o tal defeito com quilos de maquiagem ou usando certas roupas, e no fim, o jeito mais fácil de evitar o julgamento dos outros é se isolar de todo mundo, o que leva a uma solidão terrível. Sabe, a obsessão pode focar em qualquer parte do corpo. Mas o mais comum mesmo é a pele, o cabelo e o nariz serem os alvos. E tem um ponto bem importante aqui: a dismorfia muscular, que costuma ser mais comum em homens. É aquela sensação constante de não ser forte o suficiente, de não ter músculo o suficiente, não importa o quanto a pessoa treine. E por trás de tudo isso tem uma camada gigantesca de vergonha. A pessoa tem muito medo de ser julgada, de ser vista como alguém fútil, vaidoso, então ela esconde seus rituais, esconde sua dor e sofre em silêncio. E essa vergonha acaba sendo a maior barreira que impede a pessoa de procurar a ajuda que ela tanto precisa. Agora, a terceira parte, a epidemia oculta. Vamos tentar entender o tamanho real desse problema. Olha só esse número, é um verdadeiro sinal de alerta. 141%. Esse foi o aumento no número de cirurgias plásticas entre adolescentes no Brasil, em só 4 anos. É claro que nem todo mundo que faz uma cirurgia plástica tem TDC, mas esse dado aponta para uma epidemia de insatisfação com o corpo, que é justamente o terreno fértil onde o transtorno pode crescer. E é aqui que a gente vê onde essa epidemia está escondida. Na população geral, o TDC afeta mais ou menos 2% das pessoas. Agora, entre pacientes que buscam uma cirurgia estética, esse número dispara para mais de 13%. E se for alguém querendo operar o nariz, chega a 20%. Isso é super importante. Muita gente busca no bisturi a solução para um problema que, na verdade, está na mente. E quase nunca essa solução funciona. Para a gente ter uma ideia da seriedade do TDC, dá para pensar nele como se fosse um primo do TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo. A estrutura é a mesmíssima coisa: pensamentos obsessivos que não saem da cabeça e rituais compulsivos para tentar aliviar a ansiedade. Até o cérebro funciona de um jeito parecido nos dois casos, e os tratamentos são bem semelhantes. A única grande diferença é o alvo da obsessão. No TOC, pode ser limpeza, ordem, segurança. No TDC, é sempre, sempre a aparência. Bom, e agora a quarta parte: caminhos para a cura. Porque sim, a boa notícia é que existe tratamento e ele funciona. Então, a base do tratamento para o TDC se apoia em 2 pilares principais, que funcionam muito melhor juntos, tá?
De um lado, o uso de medicamentos específicos e, do outro, um tipo de psicoterapia chamada terapia cognitivo-comportamental. O primeiro pilar, então, é a medicação. Os remédios mais usados são os antidepressivos da classe dos ISRS. De um jeito bem simples, o que eles fazem é ajudar a baixar o volume daqueles pensamentos obsessivos no cérebro, o que diminui a vontade e a urgência de fazer os rituais. Mas não é uma solução mágica da noite para o dia, leva tempo para fazer efeito e, claro, precisa de acompanhamento médico rigoroso. Já o segundo pilar é a terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC. Aqui, o trabalho é bem prático. A pessoa aprende a identificar e a desafiar aquelas crenças distorcidas que ela tem sobre a própria aparência. Com técnicas específicas, ela vai, pouco a pouco, quebrando aquele ciclo de obsessão e rituais e aprendendo a construir uma relação mais saudável e, principalmente, mais realista com a própria imagem. E para a gente fechar, além do reflexo, Olha, se tem uma coisa que precisa ficar muito clara aqui é esta. Transtorno dismórfico corporal é uma doença psiquiátrica grave que causa um sofrimento gigantesco e está associada a um risco altíssimo de suicídio. Não é frescura, não é futilidade, não é vaidade. É uma condição de saúde mental que exige compaixão e, acima de tudo, tratamento profissional. e é importante entender que a recuperação é uma jornada, sabe? Não é um ponto de chegada. Mesmo com o tratamento funcionando, a taxa de recaída pode chegar a 40%. Isso não quer dizer que o tratamento falhou, de jeito nenhum. Quer dizer que o TDC é uma condição crônica que precisa de vigilância, de atenção constante e de uma rede de apoio para ser mantida sob controle a longo prazo. E a gente termina com uma reflexão que vai além do transtorno em si. Numa cultura que valoriza tanto o que está do lado de fora, que bombardeia a gente o tempo todo com imagens de uma perfeição que não existe, como é que nós, como indivíduos e como sociedade, podemos aprender a focar naquilo que realmente importa? É uma pergunta que fica para todos nós.